Olá, turma de pós-graduação em Direito Penal, que agora trata do tópico Direito Penal associado a aspectos internacionais, sobretudo direito internacional público, né? E nós estamos tratando aqui justamente desse tema à luz da sistematização dos direitos humanos. Então, direitos humanos é a contraface do direito penal duro, né? Ou seja, o direito penal, por excelência, é aquele direito que acontece dentro do quadro normativo dos direitos humanos, e nós elaboramos aqui um conjunto de aulas, da aula 1 à aula 9. Nesse momento estamos aqui na aula 04, Gerações de Direitos Humanos, e eu vou passar esse conceito para vocês aqui de uma maneira muito rápida, muito célere, e ao mesmo tempo acredito que com essa explicação fique mais claro vocês interpretarem o tema direitos humanos segundo esse paradigma das gerações de direitos humanos ou dimensões de direitos humanos, segundo a terminologia de cada autor. Bom, pessoal, vamos lá. Nós falamos aqui agora na aula 4, gerações de direitos humanos, e a primeira informação que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: o que eu quero dizer com gerações de direitos humanos? Geração, né, nós temos a minha geração, a geração passada, a geração do meu avô, do meu bisavô. Então, essa ideia de eu substantivar criar uma teoria com base nesse substantivo geração, significa que cada momento histórico traz uma necessidade normativa segundo o conjunto de valores que aquela geração carrega consigo, fruto de seu momento histórico, fruto das necessidades políticas, econômicas, sociais, etc., daquele momento. Bom, gerações, então, significa um conjunto sucessivo de construções valorativas, de construções de princípios, de pensamentos em um determinado momento histórico que acontece sucessivamente. Então, a primeira geração seria num dado momento, a segunda geração no momento posterior, a terceira no momento posterior a essa segunda geração e assim sucessivamente. Então, o conceito de gerações significa que enquadrar a construção do tema direitos humanos segundo uma linha histórica sucessiva, certo? Isso essa teoria das gerações de direitos humanos, ela é desenvolvida na doutrina, sobretudo doutrina internacional, tá? Pelo historiador, filósofo, cientista político e jurista, de uma maneira geral. Porque é engraçado, né? Hoje muita gente usa essa palavra jurista de uma maneira pedante, porque a pessoa está longe de ser jurista e se autodenomina, se auto-intitula jurista. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter vergonha na cara de usar um substantivo desse para se designar, né? Pessoal, Norberto Bobbio era um jurista. Era um jurista. Norberto Bobbio já faleceu. Nós temos aqui a foto de Norberto Bobbio, um momentinho. Tá? Vamos lá. Norberto Bobbio está aqui. Norberto Bobbio, apesar do nome, né, parecer um pouquinho brasileiro, Norberto, mas é o nome, no fundo, da língua italiana, um nome latino, né? E Norberto Bobbio está aqui. Esse livro, inclusive, eu tive a felicidade de ler, tá? Quando nós lemos um livro desse, Norberto Bobbio, nós conseguimos começar a entender que nós não sabemos nada de democracia. Que tudo que nós temos acesso é um pouco da nossa experiência pessoal, claro, né? Que a gente vive num regime democrático, por mais incrível que se pareça de vez em quando, mas o fato é que você entende que você não estudou nada de democracia, então você tem muito pouco a dizer sobre isso, né? A não ser um pouquinho que você viveu. É por isso que algumas pessoas descartam a democracia de uma maneira muito fácil, porque nem se lembram como é viver num contexto fora do democrático e, portanto, não valorizam, né? Tal como aquela mulher que você já conquistou e muitas vezes você já não valoriza porque já a conquistou, né? Então, o mesmo erro que você comete às vezes com a sua mulher ou com o seu marido, você vai cometer também com outros conceitos do seu dia a dia. No caso, O Futuro da Democracia é um livro que eu super recomendo vocês a lerem. Naturalmente, quem está cuidando da sua subsistência, não é, que precisa ainda lutar para poder ganhar o seu sustento de uma maneira muito forte e não ganha dinheiro propriamente com a leitura do livro, vai ficar difícil ler nesse momento, mas eu recomendo para vocês a lerem em outro momento O Futuro da Democracia, criado, né, um livro construído pelo Norberto Bobbio. Eu tive a felicidade de ler esse livro na Itália. E
me ajudou inclusive a melhorar meu italiano. Excelente esse livro, O Futuro da Democracia. Bom, esse é o Norberto Bobbio, tá, pessoal? Então esse seria considerado o pai dessa sistematização das ideias, das gerações de direitos humanos. E aí nós temos então, foi apresentado o Norberto Bobbio para vocês, agora nós passamos a um aspecto paralelo a esse, que é a percepção das gerações de direitos como dimensões, ou seja, gerações parte do princípio que é uma linha histórica em que cada momento histórico se desenvolve uma geração. Então a quinta geração viria posteriormente à primeira. Mas aí vem um outro aspecto, é que nem em todas as sociedades, não é em todas as sociedades que esses direitos nasceram sucessivamente. Muitas vezes esses direitos eles nasceram de maneira concomitante, por meio da mudança de um regime jurídico de um determinado país. Então era ditatorial e passou a ser democrático, fruto de intervenções externas, fruto de guerras civis. E aí essas gerações de direitos elas surgem todas no mesmo momento. Por isso que autores outros passaram a propor o termo dimensões de direitos humanos e não gerações. Só estou falando isso para vocês, é uma questão de vocabulário, tá? Mas para vocês entenderem o que está por trás desse vocabulário e que talvez caia na prova de vocês aí, não só na minha, mas nas provas da vida. Bom, pessoal, o que implica cada um desses termos? Primeira geração, segunda e por aí vai. Primeira geração significa os direitos negativos, tá bom? Os direitos de não atuação estatal, o respeito do Estado à esfera de liberdade do indivíduo. Então o Estado não deve torturar, o Estado não deve apreender a propriedade, o Estado não deve sumir com alguém por meio da sua polícia secreta. Então, o Estado deve tratar todos da mesma maneira. Primeiras gerações, então, direitos dizem respeito aos movimentos de liberdade do ser humano em face do Estado robesiano, o Estado todo-poderoso, o Estado que tudo podia, o Estado regente, o Estado dos reis, né? Aquele Estado que surge, o moderno, logo após a extinção do feudalismo europeu, né? Do ponto de vista da Europa, né? A gente está vendo. Claro que cada país tem a sua realidade, a sua transformação, né? Então, direitos negativos, pessoal, diz respeito justamente ao direito ao direito que o indivíduo tem em face do Estado de não atuar em detrimento dele, certo? Então, são os respeitos à liberdade, sobretudo. Tem a liberdade política, a liberdade de propriedade, né, que surge ali, né? A liberdade em termos de você ser tratado com segurança perante as autoridades estatais, atuação dentro da lei. Então, a primeira geração é justamente os direitos negativos do indivíduo, que normalmente o indivíduo, que eu quero dizer, é o cidadão, mas às vezes o não cidadão também é o transeunte, judeu europeu, por exemplo, né, que não era cidadão dos países, às vezes, né, transitava entre os países, mas que deveria ter sua liberdade respeitada também. Direitos negativos do indivíduo em face do Estado, correto? Bom, vamos colocar aqui dois momentos cruciais relacionados ao direito de primeira geração. Revolução Francesa, século XVIII, né? E a Revolução Americana, que vai... Revolução Americana, que vai desaguar aí na Bill of Rights, né, na Constituição Americana, no movimento de independência em face da Inglaterra. A segunda geração diz respeito, pessoal, aos direitos positivos. Peraí que eu esqueci. Dos direitos negativos nós temos aqui, eu coloquei para vocês, tá? Nós temos aqui a Revolução Francesa, né? Tá aqui os sans-culottes, né? Que são era aquela classe designada dos pequenos burgueses, né? E trabalhadores que se uniram em prol, aqui seria a Mater, né? A mãe da Revolução Francesa, a mulher, né? Que representa a vida, que representa a civilidade, que representa o controle das emoções em prol, né? Da boa vida de todos. Então tá aqui, eu vejo os seios da mulher, representa justamente a amamentação, a ternura, né? A fraternidade. Enfim, o lema da Revolução Francesa nós temos aqui, igualdade e fraternidade, não é? É o liberdade, igualdade e fraternidade, esse é o lema que pautou aí as revoluções do século XIX. Está aqui então uma ilustração da Revolução Francesa, vocês têm outra aqui no Google, né? Vocês podem consultar e tal.
Uma revolução interessantíssima que até hoje nós colhemos os frutos. Em seguida, pessoal, nós temos aqui a segunda geração dos direitos positivos, que são sobretudo os direitos sociais, né? Que são impulsionados sobretudo pelas revoluções socialistas do século XX. Muita parte, muito da nossa boa vida dos dias de hoje, por mais difícil que seja às vezes, sobretudo nos países desenvolvidos como o nosso, deriva aqui da Revolução Socialista, que criou uma comparação entre o regime capitalista e socialista e, portanto, fez com que os capitalistas tivessem que criar um Estado social para fazer frente à concorrência trazida pelo Estado socialista. Aqui nós temos Lenin. Lenin está aqui na Revolução comandada então pela Rússia, que vai formar a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abrange grande parte da Europa Oriental e tenta se estender até a China, porém sem sucesso, né? Na China passa a ter um regime próprio, particular, liderado por Mao Tse-tung. Bom, no caso o regime socialista, ele encabeça aí uma série de direitos sociais que são os direitos enquadrados no artigo 6º da Constituição, tá bom, pessoal? Vocês deem uma olhadinha no artigo 6º, é justamente o conjunto de direitos que trouxe a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, né? Claro que os socialistas já existiam antes da Revolução Bolchevique na Rússia, mas os direitos sociais são impulsionados, encabeçados pelos movimentos de fábrica, que infelizmente hoje nós estamos regredindo em função da concorrência global internacional do mercado, né? Pessoal, a terceira geração diz respeito justamente àqueles lemas, né, aquele lema da Revolução Francesa que eu acabei de falar para vocês, porque a primeira geração são os direitos negativos, né? Liberdade e segurança do indivíduo em face do Estado. Os direitos positivos são as obrigações positivas ou prestações positivas do Estado em prol do indivíduo, moradia, lazer, segurança, condições mínimas de existência o Estado deve garantir ao indivíduo. O Brasil ainda não resolveu isso, né? Mas existe aí uma série de políticas com vistas a melhorar. Claro que as pessoas também têm que se ajudar, né? Você tem 10 filhos, você não tem condição, você sabe que você está pedindo para ter uma vida difícil, né, pessoal? E criar outras vidas difíceis. Não que o pobre seja responsável pela pobreza, mas espera lá, né? Existe um limite também de razoabilidade aí, que hoje em dia todo mundo tem acesso à informação mais ou menos, mas tem, né? É necessário valorizar o papel da mulher para que haja maior independência, porque as mulheres então passariam a ter menos filhos e, portanto, valorizar aí as gerações no sentido de terem vidas mais dignas, né? Pessoal, terceira geração, portanto, nós tratamos aqui dos direitos de liberdade e fraternidade. Em que medida esse direito à liberdade, fraternidade, igualdade, ele é decifrado na linguagem dos dias de hoje que a gente opera no direito? Se trata dos direitos coletivos e difusos, certo? Pessoal, qual o diploma que trata, sobretudo a respeito do macrosistema de tutela coletiva desses direitos coletivos difusos no Brasil? Nós temos as leis esparsas, lei da ação civil pública, lei da ação popular e o microsistema de tutela coletiva que forma, junto com esses diplomas, né, o Código de Defesa do Consumidor, naquela parte lá do artigo 100 em diante, que trata sobretudo da conceituação do que são esses direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Direitos coletivos e difusos, tá? Individuais homogêneos. Bom, eu vou dar exemplos desses direitos para vocês. Diz respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? A defesa do patrimônio em comum, o patrimônio comum do público, da res pública, né, que pertence a toda uma coletividade, e o patrimônio público abrange questões ambientais, naturalmente, questões urbanísticas e também questões imateriais, por exemplo, existem casas, existem prédios que pertencem à propriedade privada, mas a propriedade privada deve atender à função social e, portanto, aquele prédio em si representa um conjunto de fatos históricos e, portanto, a intervenção do Estado na propriedade privada ali em face daquele prédio vai ser assegurada justamente em função da defesa dos direitos comunitários. Correto? Existe também uma parte da doutrina forte que entende que na terceira geração é incluído o direito à paz e o direito ao desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento significa o seguinte, que os países pobres devem
possuir, em face dos países ricos, o direito de enriquecerem, porque os países ricos detêm instrumentos para controlar os países pobres de maneira muito efetiva. Então isso é um direito criado no âmbito da doutrina, que tem uma certa aplicação prática, mas naturalmente os estados devem ser capazes de se defenderem, né, em detrimento, em prol de si próprios, em detrimento de interesses estrangeiros. Isso é uma coisa que o Brasil não entendeu muito bem ainda, sabe, da minha visão. Pessoal, até aqui nós temos então a doutrina encabeçada por Norberto Bobbio. E essa doutrina é desenvolvida pelo professor Paulo Bonavides, tá bom? O professor Paulo Bonavides está bem aqui, tá bom? Olha aqui o professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides é uma das maiores autoridades, foi uma das maiores autoridades em direito constitucional e ciências políticas, direito, né, seria um jurista por excelência também. Então seria uma maneira, pessoal, em que o direito se comunicaria com as ciências políticas, com a sociologia. Então esse era o nosso jurista, esse foi o nosso jurista de então, que fazia a comunicação da ciência jurídica com as ciências correlatas, sem as quais o direito não sobrevive, porque o direito, no fundo, passa a ser só um instrumento de dominação, caso não seja interpretado segundo a antropologia, segundo as ciências políticas, segundo a história, não é? Então, o professor Paulo Bonavides, era a pessoa que congregava esses pensamentos como um todo e trazia, e tem vários livros escritos, né? São livros atuais, tá, pessoal? Vocês podem comprar e lerem esses livros, leem na internet antes, mas são livros todos atuais, eu recomendo bastante. O professor Paulo Bonavides, baseado uma autoridade internacional, sem dúvida, mas claro, limitada em função da linguagem do português não ser tão aceito internacionalmente, e também em função da relevância brasileira, que é pouca, né, internacionalmente, mas o professor Paulo Bonavides detinha instrumental intelectual necessário para discutir questões internacionais com pessoas de ponta do mundo como um todo. E ele desenvolve esse conceito partindo já do princípio da quarta e quinta geração. Então a quarta geração seria aquele conjunto de direitos que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que a libertação dos países não, que até então não existiam esses países, né, internacionalmente não eram nem reconhecidos, mas daquelas regiões do planeta que passam a ter autodeterminação, né, o princípio da autodeterminação dos povos, e aí no caso esses países eles detinham, né, um conjunto de maneiras de se portar, questões culturais daqueles países, né? E aí o reconhecimento dessa diversidade, dessa pluralidade de opiniões, de pensamentos, de modos de vida, passa a ser o direito de quarta geração. Então o direito de quarta geração seria o direito à democracia, à coexistência de maneira plural, de maneira interdependente. E aí, paralelamente, né, pessoal, nós teríamos aí o direito de acesso à informação, porque o direito de quarta geração ali se inicia mais ou menos na década de 80, né, em que a informação passa a ser o principal capital, né, a informação passa a ser o principal capital dos países. Então, o direito de quarta geração se diz respeito ao direito à democracia. Perceba, isso é a cara da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O direito à democracia, vamos colocar aqui, tá? O direito ao pluralismo. Pluralismo é dos modos de vida, de concepções políticas, etc., né? De maneiras de se existir. E por fim, pessoal, nós temos também a informação, que tem a ver com pluralismo, né? Como é que você vai ser plural se você não tem informação? Mas é naquele momento em que a Revolução Industrial ela cedeu espaço à revolução tecnológica, né? Década de 80, 70, 80, sobretudo. Quinta geração, pessoal, nós temos aí um novo direito, que diz respeito ao direito. Isso tudo segundo Paulo Bonavides, tá? Eu vou colocar aqui, Paulo Bonavides. Porque tem o Paulo Benevides também, tá? Que mas esse aqui é o Paulo Bonavides, brasileiro. Mostrei para vocês a foto. Quinta geração, então, seria a geração do direito à paz. Seria a geração em que, do ponto de vista do surgimento de armas de destruição em massa e com o fim da União Soviética, adviria uma ordem unipolar mundial, encabeçada pelos Estados Unidos e os países aliados, né, os países ocidentais, e em que o sistema da ONU vigeria de maneira ampla, de maneira tranquila,
de maneira aceitável pelos países em função de não haver uma ordem bipolar. Isso não se conferiu em função da ascensão chinesa recente, né? Existem as projeções aí de crescimento da China e a ordem internacional voltou a ser bipolar, digamos assim, né? Mas com nuances, né, pessoal? Talvez a multipolaridade é que seja o caminho internacionalmente, mas a função do direito à paz é justamente encabeçar que as pessoas, os seres humanos, as pessoas todas do planeta teriam, segundo a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, calcada na Declaração Universal de Direitos do Homem, o direito de não serem importunados com guerras, tanto civis quanto externas, garantidas aí pelo monopólio da força via Nações Unidas, algo que não se concretizou ainda, mas que com certeza deve ser o destino inevitável da humanidade. Bom, pessoal, alguns doutrinadores encaixam o direito à paz no direito de terceira geração, não é? Isso é uma questão doutrinária. Eu posso concluir para vocês que o interessante é que nós entendamos o nome desses dois doutrinadores. Os dois fazem parte aí daquilo que é relevante nesse tema em termos de concurso público e em termos de pensamento. Nós temos que entender que esses conjuntos de gerações, essa percepção da linearidade da construção desses movimentos de direitos humanos é justamente uma maneira de nós interpretarmos de que maneira o processo histórico aconteceu. Mas o fato é que para muitas realidades de muitos países, essas gerações elas aconteceram todas ao mesmo tempo, né? Com a mudança de um regime protegido ou influenciado por países estrangeiros, sobretudo as grandes potências mundiais. Pessoal, encerro a aula aqui então. Até a próxima aula. Espero que tenham aproveitado. Vamos continuar na luta aqui. Tchau, tchau.